Ela conseguiu o cargo. Não foi fácil, foram anos. Planilha de metas, curso às 6 da manhã, aquele tipo de cansaço que você carrega no corpo como se fosse mochila. E aí, numa terça qualquer, o e-mail chega. Parabéns, você foi promovida. Ela lê 2 vezes, levanta da cadeira, vai até a cozinha, abre a geladeira sem fome nenhuma, fecha de novo e fica ali parada, sem saber o que fazer com o próprio corpo, porque ela esperava sentir alguma coisa gigante, um fogo de artifício por dentro, e o que ela sente é nada, ou pior do que nada, uma espécie de silêncio incômodo, tipo quando a música para de repente numa festa e todo mundo se olha sem graça. Ela liga para a mãe para contar. A mãe grita de felicidade e ela fica ali segurando o telefone, fingindo o tom de voz que a situação pede, porque por dentro a pergunta que ela não consegue calar é essa: só isso? Antes da gente começar, gostaria de pedir para você deixar aquele like e deixar pelo menos um comentário. E vamos para o vídeo. Eu acho que quase todo mundo já teve esse momento. Talvez não com o cargo, talvez com o vestibular, com o corpo que finalmente ficou do jeito que você queria, com aquele relacionamento que você perseguiu por meses, com o número de seguidores, com o carro que você queria, com o diploma na parede. Você passa anos correndo atrás de uma coisa, constrói toda uma identidade em cima dessa perseguição. Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. E aí você consegue, e a felicidade não vem. Ou vem, mas fica pouco, uma tarde, talvez um final de semana, e depois volta tudo ao normal, só que agora com uma sensação estranha de vazio grudado em cima, tipo aquela etiqueta de roupa nova que fica coçando na nuca. E o pior não é nem a decepção, o pior é a culpa de estar decepcionado com uma coisa que você deveria estar celebrando. Tem um nome para isso, mas o nome não importa tanto quanto ao mecanismo. O que acontece é o seguinte: o cérebro humano não é bom em recompensas à posse, ele é bom em recompensar a perseguição, a dopamina. Esse neurotransmissor que todo mundo cita errado nas redes sociais não é liberada quando você recebe o prêmio. Ela é liberada antes, na expectativa, na aproximação, no quase lá. Você já reparou como o momento mais gostoso de uma viagem às vezes é a semana antes de viajar? Olhando o mapa, imaginando os lugares, montando a mala com aquele friozinho na barriga? E aí você chega no lugar de verdade e é só um lugar, bonito talvez, mas real, com fila, com sol quente demais, com Wi-Fi ruim do hotel. A imaginação sempre vence a realidade nesse jogo, porque a imaginação não tem detalhe chato, ela é editada, ela é versão em trailer. E Schopenhauer falava de um pêndulo. Ele dizia que a vida humana balança entre o desejo e o tédio. Enquanto você quer uma coisa, você sofre porque falta. Quando você finalmente tem essa coisa, o sofrimento da falta desaparece, mas em pouco tempo é substituído pelo tédio da posse. E o tédio, segundo ele, é tão doloroso quanto o desejo. Só que ninguém fala isso porque parece ingratidão, parece luxo de quem já tem tudo, mas não é luxo, é estrutura, é como a engrenagem foi montada. Você não corre atrás do carro, você corre atrás da sensação de eu consegui, eu sou capaz, eu valho alguma coisa. O carro é só um pretexto, e quando você chega lá, o carro chegou, mas a sensação essa some rápido, porque ela nunca dependeu do carro, ela dependia da distância entre você e o carro. Um cara comprou o tênis que ele queria há 2 anos. Aquele modelo raro, edição limitada, ficou economizando, calculando, revendo o preço todo dia no site. Chega a caixa, ele filma abrindo, cheira o material novo. Todo mundo faz isso e ninguém sabe explicar o porquê. Posta no store e 2 dias depois o tênis já está lá, na estante, num canto, meio esquecido ao lado dos outros 3 que também eram o tênis dos sonhos. Em algum momento da vida dele, o desejo durou 2 anos, a posse durou 2 dias.
Isso não é sobre tênis, e aqui entra uma coisa desconfortável. Talvez você nunca quisesse de fato aquilo que perseguia, talvez você quisesse o sentimento de perseguir, talvez você quisesse a versão de você mesmo que existe dentro da perseguição. A pessoa disciplinada, com propósito, que acorda cedo, que tem um motivo para existir naquele dia. E quando a meta é alcançada, essa versão de você também acaba. Você não perde só a meta, você perde a identidade que a meta te dava emprestada. É por isso que tanta gente, logo depois de alcançar algo enorme, entra em crise. Atleta que se aposenta no auge, empreendedor que vende a empresa e não sabe mais o que fazer da vida, pessoa que finalmente emagrece e continua se olhando no espelho com o mesmo desprezo de antes. Não é o resultado que estava errado, é que o resultado nunca foi o ponto. Freud tinha uma ideia parecida, só que com outro nome. Ele falava do jeito como uma força que nunca se satisfaz de verdade, porque o objeto do desejo é sempre um substituto de outra coisa mais antiga, mais funda, geralmente ligada à infância. Há uma falta que já existia muito antes de você saber nomear o que faltava. Você não quer o cargo, você quer aquele professor da 5ª série que disse que você não ia longe, visse você hoje. Você não quer o corpo novo, você quer voltar no tempo e ser escolhido naquela festa em que ninguém te chamou para dançar. E o problema é que o cargo chega, o corpo muda, mas o professor não vê. A festa já acabou há 15 anos. A criança que precisava daquilo continua lá dentro, do mesmo tamanho, com a mesma fome. Você tenta alimentar uma ferida de 2009 com uma conquista de 2026. As datas não batem, nunca vão bater. Alguém recebe um elogio no trabalho, um elogio bom, sincero, na frente de todo mundo, e em vez de sentir orgulho, a pessoa sente um desconforto esquisito, ele não sabe o quanto eu realmente sou incapaz, um misto de gratidão e pavor, tipo quem recebeu um presente caro demais e agora se sente em dívida. A pessoa sorri e agradece e no caminho para casa fica remoendo cada palavra de elogio, procurando o furo, a ironia escondida, o motivo real por trás, porque quando a validação chega de fora, ela nunca gruda direito, ela escorrega, você precisa de mais, sempre mais, porque o buraco não é de validação. O buraco é de autorrelação, e isso ninguém preenche de fora. Existe um jeito frio de dizer isso. O desejo é movimento, a posse é imobilidade, e o ser humano biologicamente foi desenhado para se sentir vivo em movimento, parado mesmo cercado de coisas boas. Alguma parte antiga do seu cérebro grita perigo, porque na natureza, parar de buscar significa historicamente morrer de fome. Você não foi feito para chegar, você foi feito para ir. E é aí que mora a crueldade silenciosa dessa história toda. A sociedade inteira te vende a chegada como prêmio final, faculdade boa, carreira boa, casamento, casa própria, corpo ideal, e viveram felizes para sempre. Só que a linha de chegada, quando você toca nela, não tem prêmio nenhum esperando, tem só o próximo horizonte, que já estava lá na verdade, só que você não conseguia ver porque estava ocupado correndo. Nietzsche escreveu algo que parece ter sido feito para esse momento exato. Ele dizia que o homem prefere querer o nada a nada querer, ou seja, a gente prefere sofrer perseguindo alguma coisa, qualquer coisa, do que ficar parado sem nenhum objeto, sem nenhum objetivo. O vazio sem meta é mais assustador do que o sofrimento com meta. Por isso, assim que uma meta acaba, o ser humano cria outra quase de imediato. Você emagrece e já começa a mirar em outro número. Você é promovido e já está de olho no próximo cargo. Você casa e começa a projetar a casa, o filho, o carro, a viagem. Não porque você é ganancioso, mas porque parar de mirar em algo é para o seu sistema nervoso quase indistinguível de estar perdido. E talvez
talvez o vazio pós-conquista não seja um bug, talvez seja o momento exato em que o silêncio finalmente aparece, porque não tem mais meta para abafar o barulho. Enquanto você está correndo, você não escuta certas perguntas. Eu gosto de mim, eu tenho para quem ligar às 3 da manhã, eu sei ficar sozinho comigo sem preencher o silêncio com notificação. Essas perguntas ficam em espera, educamente esperando você parar. E no dia em que você parar, porque finalmente conseguiu o que queria, elas entram todas de uma vez sem bater na porta. É por isso que tanta gente bem-sucedida, vista de fora, é mais perdida por dentro. Não porque o sucesso corrompe, mas porque o sucesso tira o barulho que escondia o vazio que já estava lá desde sempre. Alguém deitado na cama à noite depois de um dia objetivamente ótimo, aniversário celebrado, mensagem de carinho, jantar bom e mesmo assim olhando pro teto, uma vontade esquisita de chorar sem motivo aparente. A pessoa pega o celular, abre o Instagram sem querer, no automático, o dedo já sabe o caminho de cor. Rola o feed, vê a vida editada dos outros, larga o celular longe, de repente incomoda e fica ali no escuro sentindo uma coisa que não tem nome exato, porque a língua portuguesa não tem uma palavra boa pra tenho tudo e ainda assim sinto falta de alguma coisa que eu nem sei o que é. Os alemães têm uma palavra parecida com isso, nós só temos o silêncio mesmo. Viktor Frankl, que sobreviveu a campo de concentração e depois passou a vida estudando porque algumas pessoas conseguiam continuar vivendo mesmo sem nenhum motivo aparente, chegou numa conclusão incômoda. O ser humano não busca prazer nem sucesso, busca sentido. E sentido é diferente de conquista. Sentido não é uma linha de chegada, é uma direção que você segue mesmo sem garantia de recompensa no fim. O problema é que a gente confunde as duas coisas o tempo inteiro. A gente acha que o sentido está guardado dentro da conquista, como um prêmio dentro de uma caixa de cereal, mas não é. O sentido mora no meio do caminho e é justamente por isso que ele desaparece assim que o caminho termina. Então talvez a pergunta certa nunca tenha sido o que eu quero conquistar. Talvez a pergunta certa seja o que eu quero continuar fazendo mesmo depois de já ter tudo o que eu achava que precisava. Porque é aí, exatamente aí, que mora a diferença entre desejo e sentido. O desejo acaba quando você alcança. O sentido continua mesmo sem meta, mesmo sem prêmio, mesmo sem ninguém batendo palmas. Talvez ninguém tenha te ensinado isso porque ninguém sabia. Talvez seus pais também tenham corrido a vida inteira atrás de coisas que ao chegar também não bastaram. E mesmo assim continuaram te ensinando a correr, porque era a única língua que sabiam falar. Talvez a escola também tenha te ensinado isso. Nota, aprovação, próxima nota, próxima aprovação, sem nunca parar de explicar o que fazer quando o boletim inteiro já está cheio de vez. E aqui a gente chega num lugar meio incômodo, porque não tem conselho fácil para isso. Não tem faça essas 3 coisas e o vazio some. Tem só a possibilidade de você parar de próxima vez que alcançar algo grande, que aquele silêncio esquisito que vai aparecer não é sinal de que você faz tudo errado. É só o som do motor desligando depois de uma viagem longa. Estranho, sim, mas normal. O vazio não chega porque você falhou. Ele chega porque por um segundo você parou de correr e escutou pela primeira vez em muito tempo o próprio silêncio. E talvez a pergunta que fica não seja como faço esse vazio ir embora. Talvez seja o que eu descubro sobre mim quando não tenho mais nada para perseguir. Porque é só aí no silêncio depois da conquista, sem meta para correr atrás, sem prêmio para segurar, que você finalmente encontra quem você é ou descobre que nunca soube.